gente chama a Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia a você e todos os ouvintes, internautas e telespectadores. E, lógico, vamos abordar aqui a questão da Covid-19, né? Além dos secretários estaduais de saúde divulgarem uma carta aberta à nação, pedindo toque de recolher nacional das 8 da noite até as 6 da manhã, entidades representativas da sociedade também se posicionam nesse pior momento da pandemia. Estamos com a maior média de número de mortes por Covid-19 pelo terceiro dia consecutivo. Foram, em média, 1.223 pessoas que perderam a vida na última semana. As centrais sindicais e entidades médicas soltaram no domingo e nesta segunda-feira documentos que alertam para a gravidade da crise sanitária no país, em defesa de medidas de proteção contra a Covid e pela volta do auxílio emergencial. E a gente vai conversar sobre esse assunto com Emanuel Sávio Sarinho, ele que é presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Olá, Emanuel, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Obrigado pelo convite e pelo esclarecimento à população sobre esse tema tão relevante. Sim, nós que agradecemos. E também o Clemente Ganslúcio, sociólogo, consultor sindical e assessor do Fórum das Centrais Sindicais e ex-diretor técnico do DIEESE. Olá, Clemente, bom dia. O Clemente ainda não está plugado, mas no decorrer, né, da nossa entrevista a gente vai conseguir falar o Clemente Ganslúcio também. Mas, Emanuel, vamos começar aqui a falar sobre a necessidade do uso de máscara, né, como diz a nota. Eu queria que você falasse sobre como foi a construção dessa nota, porque vocês conseguiram a adesão de dezenas de entidades, né, e não para de chegar também mais adesões, e está crescendo a lista, né, de entidades que estão aí, sim, a favor do uso de máscara e, logicamente, medidas também urgentes, né, de isolamento social, não é isso, Emanuel? Sim, o uso de máscara frente a uma doença respiratória é um ato de higiene. É um ato de higiene pessoal e coletiva. Então, é fundamental que a população tome consciência disso, que uma das medidas mais importantes para conter a pandemia é o uso de máscara, é uma proteção respiratória, como é uma proteção de escovar os dentes para a saúde bucal e como é a necessidade de tomar banho. Então, nos dias atuais em que enfrentamos uma pandemia, já existe bastante evidência científica de que a única forma de conter o avanço da doença, principalmente das novas variantes, enquanto a vacinação não ocorre de forma efetiva na imensa maioria da população, é o uso de máscaras. Exato, agora a gente sabe da necessidade também do isolamento, não é? A gente está vendo notícias de que cada vez mais especialistas estão pedindo e até implorando lockdown, não é isso? E eu queria que o senhor falasse também a respeito dessa possibilidade, né, de lockdown. É necessário aí pelo menos por 2 semanas ou 20 dias? O caso chegou nesse ponto já, Emanuel, é preciso uma atitude mais drástica? Sim, estamos vivendo uma segunda onda que está bem mais grave do que a primeira onda, e com a repercussão de que estamos tendo variantes que são mais transmissíveis e com a possibilidade até de ser mais invasiva. Então, quem puder, fique em casa o mais possível. A promoção do distanciamento social é fundamental para que não haja a transmissão e o número de casos comecem a cair. Nós estamos perdendo uma vida humana a cada minuto no país. Temos mais de 250 mil mortes. Então, temos de tomar uma atitude civilizatória. Fico impressionado com pessoas que induzem a barbárie, a falta de sentimento coletivo. Isso é muito triste. Então, a população tem de se conscientizar de que, nesse momento de pandemia, temos de pensar em mim e no outro. Temos de desenvolver o lado humano que existe dentro de nós. Exato. Emanuel,
Exatamente, essa nota também foi muito em função das declarações do presidente Bolsonaro, né, dizendo que a máscara tinha efeitos colaterais, não é isso? É, 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 isso é um reflexo, né, de que determinadas atitudes elas podem trazer uma repercussão muito negativa para toda a população, principalmente diante de um chefe da nação, quando ele faz esse pronunciamento, não é? Exato. Agora, os governantes, a gente percebe que como não existe, né, exatamente um comando nacional, os governadores, os prefeitos estão, de alguma forma, atuando, enfim, pelas decisões próprias. Seria muito importante essa coordenação nacional, Emanuel? Claro, claro. Infelizmente, na minha visão, e na visão de todas as pessoas que têm um bom senso em relação a condutas epidemiológicas, o governo federal ele carece de ter uma postura firme em relação ao enfrentamento da pandemia. Exato. E a questão também do auxílio emergencial. É preciso esse auxílio emergencial, como estava já no ano passado, nesse patamar de R$ 600 até, porque um lockdown também sem o auxílio emergencial pode não ser exatamente efetivo, né? Claro. Eu acho que a maior função de um país é proteger a sua população. E existe uma miríade de pessoas que estão efetivamente passando fome com a situação da pandemia. Então, o auxílio emergencial, a continuidade enquanto houver essa pandemia imensa e que o distanciamento social ele continue a ser necessário, e enquanto ocorra a dificuldade de busca de emprego e de recursos para a população de baixa renda, o auxílio emergencial é uma medida humanitária, ele tem de ocorrer. Exato. Agora, o presidente Jair Bolsonaro vetou um trecho, né, da medida provisória que dava o prazo de 5 dias para a Anvisa, né, aprovar o uso emergencial de vacinas contra a Covid. A gente está falando aqui de algumas vacinas, né? E agora, isso é prejudicial, na sua opinião, Emanuel, esse veto? Sim, porque essas vacinas que requerem muitas vezes a autorização da Anvisa, elas já são liberadas lá fora. E uma vez que é liberada pelo comitê, pela própria Organização Mundial da Saúde ou por outras agências regulatórias, esse processo poderia ser mais rápido, sim. Exato. Bom, acho que agora nós já estamos aqui com o Clemente Ganslúcio. Vamos ver se a gente consegue esse contato. Olá, Clemente. Bom dia. Acho que é por telefone que a gente está fazendo esse contato. A nossa produção está em contato com ele. Clemente Ganslúcio, que foi diretor técnico do Diese, colunista aqui nosso do Jornal Brasil Atual durante muitos anos. Olá, Clemente. Bom dia. Bom dia, quase não ouvindo. Sim, bom, vamos tentar aqui então, Clemente. A gente já conversou aqui com o Emanuel Sávio Sarinho, presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Nós tivemos, inclusive, uma nota, né, de várias entidades médicas fazendo a defesa do uso de máscaras e outras providências também, no sentido de controlar a doença. Agora vamos falar do aspecto econômico, né? Inclusive o Emanuel já falou da importância, né, do auxílio emergencial. Eu queria que você falasse, Clemente, sobre essa nota também, esse documento que as centrais sindicais soltaram nesta segunda-feira, também exigindo aí o auxílio emergencial. Qual que é o conteúdo dessa nota, Clemente? E prazer em falar com você novamente. A alegria minha também estar com você, com os ouvintes. Bom, Marilu, as centrais sindicais vêm trabalhando já desde o início do ano passado, desde janeiro do ano passado, no enfrentamento dessa crise sanitária, procurando
gerar proteção às pessoas, aos protocolos de proteção e também todas as medidas sanitárias necessárias para combater a crise do Covid-19. Nós sabemos a distância que nós estamos, inclusive principalmente pela descoordenação do governo federal nas medidas necessárias para implantar todas as políticas de proteção sanitária e de vacinação. E ontem as centrais manifestaram aos governadores e aos prefeitos, por meio dessa nota, primeiro o apoio às iniciativas que muitos estão tendo em fazer o distanciamento, o lockdown, fazer as medidas necessárias para poder evitar a propagação do vírus, uma medida de emergência, as medidas dos protocolos, uso de máscara, álcool gel, todos os protocolos necessários para quem precisa sair de casa e precisa se deslocar, e principalmente todas as medidas necessárias para avançar o mais rápido possível na vacinação. O Brasil está muito atrasado no processo de vacinação, isso devido à inexistência de um plano articulado que o governo deveria implementar. É sempre bom lembrar que o país detém um dos melhores programas no mundo de vacinação e nós não estamos usando adequadamente esse programa porque o governo não implementa as medidas necessárias para que esse programa pudesse ter capacidade de executar aquilo que ele tem estrutura para fazer. O Brasil poderia, no limite, estar vacinando de 2 a 3 milhões de pessoas por dia, se a estrutura fosse bem agilizada e preparada. Nós estamos vacinando cerca de 200 mil pessoas por dia, ou seja, estamos vacinando menos de 10% daquilo que teríamos capacidade de vacinar. Se tivéssemos preparado como país, o governo federal não o fez, a responsabilidade é dele, porque não tomou as medidas necessárias para fazer isso. Os governos, agora autorizados pelo STF, podem, inclusive, comprar vacina, mas isso é uma operação difícil de ser feita, porque exige um tempo que o governo federal perdeu ao não realizar essa organização. E as centrais estão indicando, portanto, a urgência, o apoio e a urgência de avançar nessa coordenação, onde os governos e os prefeitos fizeram manifesto, estão em Brasília pressionando o governo federal para realizar aquilo que é a sua tarefa e a sua responsabilidade, ao mesmo tempo lutando para que se tenha o auxílio emergencial, que não deveria ter sido descontinuado, deveria ter sido mantido. As centrais propõem a manutenção desse auxílio emergencial de R$600 enquanto durar a pandemia, e as medidas de proteção dos empregos e dos salários como as medidas de curtíssimo prazo. E a luta pela defesa do emprego, a busca da geração de emprego que virá depois que nós tivermos, de fato, conseguindo estancar essa pandemia, especialmente com a vacinação, no curtíssimo prazo com as medidas de isolamento e os protocolos de proteção. São essas as iniciativas das centrais. Nós estamos procurando conversar com os governadores, inclusive aqui em São Paulo com o governador João Dória, exigindo de fato as medidas de proteção às pessoas no curto prazo e apoiando as medidas de ampliação da capacidade de vacinação. Exato. E Clemente, como é que você viu aí a declaração do presidente Jair Bolsonaro que governadores que fecharem seus estados devem bancar o auxílio emergencial? É um absurdo, na verdade. O presidente fica jogando o tempo todo, fazendo um joguinho, parece um jogo de criança, de birra. Essas coisas têm, na verdade, muitas vezes mais intenção política, se colocar aí permanentemente na campanha e jogar a responsabilidade para os governadores, responsabilidade que é total do governo federal. Cabe a ele a coordenação, cabe ao governo federal as medidas de implantação do plano de vacinação, tanto é que os governadores tiveram que esperar uma decisão do Supremo Tribunal Federal que os autorizou a fazer aquilo que o governo federal não está fazendo, ou seja, nós estamos quase um ano atrasado em medidas, mais de 6 meses atrasados na implantação do plano de vacinação, extremamente atrasados na compra de vacinas. Tudo isso é responsabilidade do governo federal, que o presidente Jair Bolsonaro, como é a sua prática, tenta jogar como responsabilidade dos outros aquilo que é a sua responsabilidade. Creio, inclusive, que o governo e o presidente deveriam responder por crime de responsabilidade
por todas as mazelas que tem criado para a sociedade. A responsabilidade de milhares de mortes é sim do governo federal. Se nós tomarmos, por exemplo, a Nigéria, que é um país que tem 190 milhões de habitantes, muito próximo do Brasil, e tem 1/3 do nosso PIB, ou seja, tem 1/3 da riqueza que nós temos, o número de mortes naquele país é de 1 para 100, ou seja, enquanto morrem 100 no Brasil, morre uma pessoa na Nigéria, porque lá eles adotaram as medidas e os protocolos de distanciamento e, portanto, a eficácia dessas medidas, na verdade, significa que 1/100 dos resultados que, infelizmente, nós temos aqui no Brasil é observado na Nigéria, mostrando a eficácia, ou seja, 99 pessoas de cada 100 lá são protegidas porque as medidas foram corretamente adotadas. Aqui, infelizmente, o governo não adotou essas medidas e a consequência é que nós temos 100 vezes mais mortes no Brasil, 100 vezes mais contágio no Brasil do que, por exemplo, a Nigéria. E esses dados são dados da Organização Mundial da Saúde, mostrando, portanto, a falência total das medidas desse governo em relação à proteção à vida, inclusive com consequências gravíssimas para a economia. Ou seja, os estudos mostram que os países que fizeram péssima gestão de crise sanitária, como o Brasil está fazendo, terão péssimos resultados também para a economia, infelizmente. Bom, acho que agora a gente teve um problema técnico com o celular, né, do nosso querido Clemente Ganslúcio. Bom, mas de qualquer forma, ele deu aí todas as informações, né, importantes aqui para a gente, e eu vou agradecer. Não sei se o Emanuel ainda está na nossa escuta. Oi, Emanuel. Você já ouviu aí o Clemente Ganslúcio, né, com as explicações. Ele acabou saindo do ar nesse momento. Clemente, está na escuta ainda? Não, agora sim a ligação caiu, infelizmente. E, Emanuel, é muito importante, né, que o presidente da República tome realmente uma postura no sentido, né, de fazer o possível para fazer essa coordenação, mas lamentavelmente está difícil, por isso que as entidades estão reagindo aqui. Só para a gente encerrar aqui a sua participação, Emanuel. Essa falta de coordenação central está retardando, como retardou tanto o programa de imunização, como foi bem pontuado. Nós estamos muito lentos ainda na vacinação por uma inadequação de planejamento, como também houve necessidade de reuniões de secretários estaduais de saúde para tomar uma atitude protetiva da população. Então, vamos torcer para que o governo central ele tome consciência desse momento e assuma uma coordenação em termos de pacificação e união do país para proteger a vida das pessoas. Isso é o que nós precisamos, de atitude nesse momento. E, infelizmente, a nível central, a coordenação falhou e tem deixado bastante a desejar. Tá certo, Emanuel. Você está falando de que estado nesse momento? Estou falando de Pernambuco, em Recife. Recife, tá certo. Um abraço a todos aí de Recife. Um abraço forte para você, Emanuel. Muito obrigada aqui pela sua participação. Esperamos contar com você mais vezes aqui, tá bom? Tá bom. Um abraço, bom trabalho. Obrigada. Falamos aqui com o Emanuel Sarinho, Sábio Sarinho, presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, e com o Clemente Ganslúcio, sociólogo, consultor sindical e assessor do Fórum das Centrais Sindicais e ex-diretor técnico do DIEESE. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.